Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E neste vídeo, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 27 de janeiro a 2 de fevereiro. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura dos Salmos 140 até o 143. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Esteja preparado para situações que possam exigir cuidados médicos ou uma cirurgia. Este discurso, nós temos um vídeo para assistir e, com base neste vídeo, temos 3 perguntas para responder. Então, vamos ver que respostas podemos também comentar neste discurso. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar concluindo o capítulo 21 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 14 a 22. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da apostila, temos aqui como base o Salmo 140, verso 3, onde Davi diz assim: Afiam a língua como a de uma serpente, há veneno de víboras atrás dos seus lábios. Notem a pergunta. Por que Davi diz que há veneno de víboras atrás dos lábios de homens maus? Resposta. Davi falou isso de maneira figurativa, porque as declarações mentirosas e caluniosas dos iníquos são tão prejudiciais à reputação da vítima que se assemelham à mortífera peçonha da serpente. Pois a língua humana, quando mal usada em linguagem caluniosa, maledicência, ensino falso ou linguagem prejudicial similar, está cheia de veneno mortífero. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 140 até o 143, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 4 do Salmo 140, irmãos. Diz assim: Guarda-me, ó Jeová, da mão dos maus. Proteja-me de homens violentos, dos que tramam o meu tropeço. Lição: este verso nos ensina a importância de sempre sermos vigilantes e pedirmos a proteção de Jeová contra as influências negativas e pessoas que podem nos prejudicar. O salmista deixa claro aqui em suas expressões que é importante mantermos nossa integridade mesmo diante da maldade. Agora, passando para o Salmo 141, vejam o que diz o verso 3. Coloca um vigia à minha boca, ó Jeová. Põe uma sentinela na porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3, lição. Devemos sempre escolher bem as palavras antes de falarmos qualquer coisa. Somos imperfeitos e, infelizmente, o que dizemos e como dizemos pode magoar muito e até derrubar outra pessoa. O salmista aqui neste verso expressa de maneira clara a sua preocupação nesse sentido. Por isso, como lição, devemos ser cuidadosos com nossas palavras e sempre pedir a ajuda de Jeová para falarmos o que é para edificação,
ou seja, palavras encorajadoras, construtivas, que vão ajudar e não causar um mal aos outros. Muito bem, vamos agora para o Salmo 142. Vejam o que diz o verso 3. Quando desfalece o espírito dentro de mim, então tu vigias o meu caminho. Na vereda em que ando, escondem uma armadilha para me apanhar. Notem que interessante a lição. Este verso nos ensina que em momentos de fraqueza e desânimo, podemos sem dúvidas encontrar consolo e orientação em Jeová. Somente Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que está ciente de todas as nossas dificuldades e pode, melhor do que qualquer outro, nos guiar pelo caminho correto. Vamos analisar agora o Salmo 143, verso 10. Diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Teu espírito é bom, que ele me guie por terreno plano. Salmo 143, verso 10, lição. Vivemos em tempos muito difíceis de suportar e, devido às pressões e dificuldades da vida, podemos acabar tomando decisões ruins que vão nos fazer sofrer. Por isso, para que isso não venha a acontecer, é muito importante fazermos exatamente o que o salmista expressa aqui neste verso, que é sempre buscar a orientação divina em nossas decisões e ações. Quando pedimos a ajuda de Jeová e reconhecemos que somente Ele sabe o que é melhor para nós, conseguimos de fato tomar as melhores decisões na vida, decisões que vão estar de acordo com a vontade de Deus e que nos trarão ricas bênçãos. Então, o tema deste discurso de 15 minutos é: esteja preparado para situações que possam exigir cuidados médicos ou uma cirurgia. Vamos ler a fonte de matéria. Jeová promete ser uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Situações que exigem cuidados médicos ou uma cirurgia podem nos causar muita ansiedade, mas Jeová dá tudo o que precisamos para nos preparar para essas situações. Por exemplo, a organização fornece o cartão Diretivas Antecipadas, outros documentos com informações médicas e também as comissões de ligação com hospitais, COLIS. Tudo isso nos ajuda a obedecer à lei de Deus com relação ao sangue. Agora temos o vídeo para assistir com o título Você está preparado para uma situação que exija cuidados médicos? É importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem as perguntas e as respostas. Então vamos para a primeira pergunta. Por que foi importante para alguns irmãos ter o cartão diretivas preenchido? Resposta: porque quando surgiu uma emergência médica, esses irmãos tiveram as suas decisões respeitadas pelos médicos. Dessa forma, eles ficaram mais calmos durante aquele momento difícil, sabendo que podiam ficar com a consciência tranquila, pois estavam agradando a Jeová. Segunda pergunta com base no vídeo. Como o documento Informações para Gestantes S401 já ajudou algumas pessoas? Resposta: observamos no vídeo a experiência de uma irmã que, durante sua primeira gravidez, ficou ansiosa e com medo do que poderia acontecer com ela e com o bebê. Mas, por preencher o documento S401, ela conseguiu ter todo o suporte e a ajuda dos irmãos da Coli, que encontraram um médico de confiança para ela e o seu marido. Terceira pergunta com base no vídeo. Por que é melhor entrar em contato com a Coli assim que possível se você for precisar de uma internação, uma cirurgia ou um tratamento, como de câncer, mesmo se você achar que não vai surgir um problema envolvendo o sangue? Resposta: nós vimos no vídeo que os irmãos da Coli são a provisão amorosa de Jeová. Eles são irmãos qualificados e treinados para ajudar em situações médicas. Então, mesmo que talvez não envolva o uso de sangue, é importante contatar esses irmãos, porque dessa forma eles vão conseguir atuar e ajudar os irmãos a encontrarem bons médicos e hospitais que respeitem a consciência e decisões de cada irmão. Então, relembrando, o tema do capítulo 21 é Estou limpo do sangue de todos os homens. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, Publicamente e de casa em casa, com base em Atos, capítulo 20, versículos 13 a 24. Pergunta do parágrafo 14. O que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os encontrou em Mileto? Resposta:
Paulo lembrou aos anciãos de seu trabalho como escravo para o Senhor, com humildade e lágrimas, enfrentando provações por causa das conspirações dos judeus. Paulo enfatizou que não deixou de ensinar-lhes nada que fosse proveitoso, tanto publicamente quanto de casa em casa. Ele testemunhou tanto a judeus quanto a gregos sobre a necessidade de se arrepender e ter fé no Senhor Jesus. Pergunta do parágrafo 15. Quais são algumas vantagens da pregação de casa em casa? Resposta: a pregação de casa em casa permite que todos ouçam a mensagem do reino regularmente, oferecendo ajuda individualizada para as pessoas de acordo com as suas necessidades. Além disso, fortalece a fé e a perseverança dos que se empenham nessa atividade. Pergunta dos parágrafos 16 e 17. Como Paulo mostrou que era corajoso e como os cristãos hoje imitam seu exemplo? Resposta: Paulo demonstrou coragem por se dedicar totalmente ao ministério, mesmo enfrentando perigos. Ele até considerou seu ministério como mais precioso do que a sua própria vida. Hoje, de maneira similar, os cristãos seguem seu exemplo por continuarem determinados a dar testemunho cabal das boas novas, mesmo enfrentando perseguições, doenças e outras circunstâncias difíceis. Último subtítulo do estudo: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, com base em Atos capítulo 20, versículos 25 a 38. Pergunta do parágrafo 18. Como Paulo se manteve livre de culpa de sangue e como os anciãos de Éfeso poderiam fazer o mesmo? Paulo, ele mesmo expressou fortemente que declarou toda a vontade de Deus para as pessoas. E os anciãos em Éfeso poderiam fazer o mesmo por ficarem despertos, prestando também atenção a si mesmos e ao rebanho, protegendo eles contra lobos ferozes, ou seja, opositores que iriam se infiltrar no meio das congregações. Pergunta do parágrafo 19. Que apostasia se desenvolveu no final do primeiro século e a que isso levou nos séculos seguintes? Resposta: no final do primeiro século, muitos anticristos surgiram, conforme registrado pelo apóstolo João. Essas pessoas saíram do meio dos cristãos verdadeiros, mas não permaneceram com eles, indicando que nunca foram realmente parte do grupo. No terceiro século, essa apostasia levou ao surgimento de uma classe clerical dentro da cristandade, que adotou rituais pagãos e lhes deu uma aparência cristã. No quarto século, o imperador Constantino oficializou essa forma corrupta de cristianismo. Esses líderes religiosos falaram coisas deturpadas e ainda hoje podemos ver os efeitos dessa apostasia nos ensinamentos e costumes da cristandade. Pergunta dos parágrafos 20 e 21. Como Paulo demonstrou um espírito abnegado e como os anciãos cristãos podem fazer o mesmo hoje? Resposta: Paulo se sustentava para não ser um fardo para a congregação e incentivava a ajudar os fracos, demonstrando espírito abnegado. E hoje os anciãos podem fazer o mesmo por pastorearem o rebanho de Deus e cumprir com suas responsabilidades de modo altruísta, evitando o orgulho e a ambição. Pergunta do parágrafo 22. O que tornou Paulo uma pessoa muito amada pelos anciãos de Éfeso? Resposta: Paulo era muito amado pelos anciãos de Éfeso devido ao genuíno amor e dedicação que ele demonstrava para com eles. Conforme observamos na gravura, quando chegou a hora de Paulo ir embora, todos começaram a chorar muito, abraçando-o e o beijando ternamente. Esse amor e apreço eram resultado da sinceridade e do sacrifício que Paulo mostrava em seu trabalho a favor do rebanho. Seu modo de vida e seu exemplo de dedicação o tornaram uma pessoa querida e respeitada entre os cristãos. Irmãos, então chegamos ao fim de mais uma reunião Vida e Ministério Cristão. Realmente uma reunião muito encorajadora e propriamente ajuda tanto nossa vida como nosso ministério cristão. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que, pelo menos em uma destas partes, vocês consigam dar excelentes comentários, comentários que vão encorajar a congregação. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe um gostei, faça um comentário. Também, se desejar passar toda a preparação da reunião para seus dispositivos eletrônicos, acessem nosso site, nosso blog. Lembrando, nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. É só vocês clicarem que vocês vão ser redirecionados para o site. Lembrando também que lá vocês vão encontrar tanto as respostas-chave dos artigos e matérias,
como também a resposta completa para aqueles que gostam de dar comentários mais explicativos, com textos, enfim. Também, se ainda possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Estas duas opções são excelentes maneiras de vocês mostrarem gratidão por todo o trabalho que fazemos aqui para prepararmos melhor nossas reuniões. Uma excelente semana para cada um de vocês, que Jeová abençoe, e até mais nos próximos vídeos.